Hoje eu vou contar a história de um homem que conseguiu destruir completamente a própria manhã. Por causa de um objeto tão comum que você provavelmente usou hoje. E o mais curioso é que essa história pode explicar por que tantas pessoas vivem sem paz. O homem que perdeu a paz por causa de uma colher. Você já perdeu a paciência por causa de uma coisa tão pequena que depois até deu risada de si mesmo. Se nunca aconteceu com você, talvez aconteça em breve. E quando acontecer, lembre-se da história de Carlos. Era uma terça-feira comum. Carlos acordou de ótimo humor. O sol estava brilhando, o café já estava passado e ele tinha decidido que aquele seria um dia perfeito. Foi para a cozinha, colocou 2 fatias de pão na torradeira, preparou ovos mexidos e encheu uma caneca com café quentinho. Tudo parecia em perfeita ordem, até que ele percebeu uma coisa. Faltava a colher. Uma simples colher. Ele abriu a primeira gaveta. Nada. A segunda. Nada. A terceira. Também nada. Amor, você mexeu nas colheres. A esposa respondeu da sala, não. Carlos começou a procurar em todos os lugares. Olhou na pia, dentro do escorredor, no armário, na máquina de lavar louças, atrás da cafeteira, embaixo da mesa. Nada. 5 minutos depois, ele já não estava procurando uma colher. Estava brigando com o universo. Começou a reclamar da bagunça da casa. Disse que ninguém colocava as coisas no lugar. Falou que estava sempre atrasado por culpa dos outros. Quanto mais procurava, mais nervoso ficava. Até que sua esposa entrou na cozinha. Olhou para ele. Olhou para a bagunça. Depois apontou discretamente para a caneca de café. A colher estava lá dentro. Desde o começo. Carlos ficou em silêncio. Olhou para a caneca, depois para a esposa, e começou a rir. Naquele momento ele percebeu uma verdade que vale para todos nós. Ele nunca tinha perdido a colher. Quem ele perdeu foi a calma, e isso acontece com muito mais frequência do que imaginamos. Às vezes é uma mensagem que demora para chegar, um comentário atravessado, uma fila no supermercado, um motorista que fecha o nosso carro, um atraso de 5 minutos. Pequenas situações que, se não tomarmos cuidado, roubam completamente a nossa paz. Marco Aurélio dizia que temos poder sobre a nossa mente, mas não sobre os acontecimentos externos. Pense nisso. Carlos não podia fazer a colher aparecer por mágica, mas podia escolher como reagir. E nós também podemos. O problema é que, muitas vezes, entregamos o controle das nossas emoções para coisas que nem merecem a nossa atenção. Uma colher, um comentário, uma opinião, um atraso. Como seria a nossa vida se respirássemos antes de reagir? Se observássemos antes de julgar? Se aceitássemos que nem tudo acontece do jeito que queremos? Talvez descobríssemos que muitos dos nossos maiores problemas nunca passaram de pequenos incômodos ampliados pela nossa própria mente. O estoicismo não nos ensina a viver sem dificuldades. Ele nos ensina a não transformar pequenos contratempos em grandes tragédias. Porque a paz não desaparece de repente. Ela vai embora aos poucos, sempre que permitimos que qualquer detalhe controle nossas emoções. Então,
Da próxima vez que algo der errado, faça uma pausa. Respire. Olhe novamente. Talvez a sua colher também esteja bem diante dos seus olhos. E talvez o maior desafio da vida não seja encontrar aquilo que está faltando. Seja apenas não perder a calma enquanto procura. Obrigado por assistir até aqui. Se essa história fez você sorrir ou refletir, compartilhe com alguém que vive perdendo a paz por causa das pequenas coisas. Quem sabe essa pessoa descubra, assim como Carlos, que às vezes o problema nunca foi a colher. Era apenas a forma como ela escolhia enxergar a situação. Até o próximo vídeo.